Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Melo. O meu é Maele Melo. Nós somos alunas da professora Laisa Maciel, da disciplina Processo Penal 2, da Faculdade FAI, curso Direito, oitavo período noturno. Hoje iremos falar sobre o procedimento comum sumaríssimo. Mas antes vamos dar uma revisada sobre as espécies de procedimento comum. O procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo, conforme o artigo 394, parágrafo 1º do CPP. O procedimento ordinário é aplicado para crimes com sanção máxima igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Crimes de grande potencial ofensivo, exemplo, furto simples, conforme no artigo 394, inciso 1º do CPP. Já o procedimento comum sumário é aplicado para crimes com sanção máxima inferior a 4 anos e superior a 2 anos de pena privativa de liberdade. Crimes de médio potencial ofensivo, exemplo, homicídio culposo, conforme o artigo 394, inciso 2º do CPP. E, por fim, o que iremos tratar hoje é o procedimento comum sumaríssimo, aplicado para infrações de menor potencial ofensivo, todas contravenções penais e crime com sanção máxima igual ou inferior a 2 anos de pena privativa de liberdade, com a ressalva das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, exemplo, desacato, conforme está previsto no artigo 394, inciso 3º do CPP e a Lei 9.099 de 95. O rito sumaríssimo, ele é o procedimento mais rápido, ele é informal, a fim de possibilitar que seja célere o processo. É adequado para apurar todas as infrações e contravenções penais e crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos de pena privativa de liberdade. É aplicável também para o crime de menor potencial ofensivo. Nós vamos estudar aqui, nós destacamos alguns artigos para estudar aqui, a competência em razão da matéria e a competência territorial. A competência em razão da matéria, a gente destacou os artigos 60 e 61, da Lei 9.099 de 95. O artigo 60 diz assim: o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, o julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. O artigo 61 da mesma lei fala: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. E a competência territorial, que está no artigo 63 da Lei 9.099 de 95, diz que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Assim, a aplicação da Lei 9.099 de 95, é a lei que regula os juizados especiais criminais, destaca essas duas competências, né? A competência em razão da matéria, que está lá nos artigos 60 e 61, ora lidos, fala que a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo estão dispostos aí nesses artigos. E que se a pena ela é superior a 2 anos, mesmo que seja prevista alternativamente com a da multa, a competência não será do GCRIM, segundo o STF. E mesmo que a infração penal de menor potencial ofensivo tenha procedimento especial previsto em lei, seu julgamento será feito pelo GCRIM, salvo exceções no caso da Lei Maria da Penha. Aí, segundo o STF, trata-se de competência relativa e, segundo o STJ, competência absoluta. E a competência territorial, ela há divergência, porém, prevalece que será o juízo em que for praticada a infração penal, que é a adoção da teoria da atividade.
Os princípios norteadores e objetivos estão previstos no artigo 62 da Lei 9.099/95. No artigo 62, diz que o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Os princípios são a oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. A oralidade é a predominância da palavra oral sobre a escrita, com o objetivo de dar maior agilidade à entrega da prestação jurisdicional, beneficiando desse modo o cidadão. A informalidade determina ao processo um ritmo sem formalidades inúteis, um desapego às formas processuais rígidas e burocráticas. Na economia processual, o objetivo é obter o máximo resultado com o mínimo emprego possível de atividades processuais. E a celeridade refere-se à necessidade de rapidez e agilidade no processo, com o fim de buscar a prestação jurisdicional ao menor tempo possível. Os objetivos são a reparação dos danos sofridos pela vítima, composição civil dos danos e a aplicação de pena não privativa de liberdade, a transação penal. Bom, para finalizar, né, nossa aula, a gente destacou aqui os artigos 60 e 69 da Lei 9.099 de 95. O artigo 60, parágrafo único, diz que na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Então, esse artigo parágrafo único trata da conexão e continência. Exemplo: o crime de posse de drogas para uso pessoal é de competência do GCRIM. Caso seja praticado em conexão ou continência com o crime de tráfico de drogas, deve ser julgado pela vara especializada, utilizando-se o procedimento da lei especial, que é a Lei 11.343 de 2006, permitindo-se, entretanto, a transação penal. Já o artigo 69 da Lei 9.099 de 95, CAPT, que trata do termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, é uma investigação simplificada, né, com resumo das declarações das pessoas envolvidas e das testemunhas, bem como com a juntada do exame de corpo de delito para os crimes que deixam vestígios. Esse artigo, ele objetiva-se coligir elementos que atestem a autoria e a materialidade delitiva, ainda que de forma sintetizada. E o artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, ele fala que ao autor do fato que após a lavratura do termo foi imediatamente encaminhado ao juizado, assumiu o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, aí o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, nesse caso aqui, caso o autor do fato ele seja encaminhado ao fórum ou ele assume o compromisso de a ele comparecer, não imporá prisão em flagrante e nem se exigirá fiança. Esses foram os artigos que a gente destacou da Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais e da outras providências, nesse caso aqui, nosso específico GCRIM. Muito obrigada, até a próxima, tchau. Tchau.